Olá, vamos falar sobre planejamento tributário em empresas do varejo, normas em vigência. Estou aqui representando o grupo de trabalho, formado por Edilane Soares Catrink, Franciele Santos da Silva, Fabiana Vieira dos Anjos, Fernando Beduschi e eu que vos falo, Rosivan Rodrigues da Silva. Nós fazemos parte do curso Bacharelado em Ciências Contábeis da Unemat, Polo Comodoro, Mato Grosso, na disciplina eletiva obrigatória 7, Planejamento Tributário, com a professora Pamela Gabriela Ramos, do 6º semestre, julho de 2020. O objetivo geral do trabalho é apresentar de maneira simples e clara os 3 regimes tributários adotados no Brasil: Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Detalhar também o planejamento tributário, como esse planejamento tributário ele pode contribuir com a empresa do setor varejista e, da mesma forma, apresentar a prática tributária dessa empresa e mostrar o quanto é importante o trabalho de um profissional contador, trabalho técnico voltado para o planejamento tributário. Vamos aqui para o nosso primeiro regime tributário, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma simplificada e englobada de recolhimento de tributos e contribuições. Ele tem como base a receita bruta dos últimos 12 meses, então é a receita anual, e é amparado pela Lei Complementar 123 de 2006, entrando em vigor em 2007. Esse regime nacional de tributação, o Simples Nacional, ele foi criado especificamente para atender as microempresas e as empresas de pequeno porte, as EPPs. O que é uma microempresa? A microempresa são aquelas empresas em que o faturamento anual está igual ou inferior a R$360 mil, se encaixando como microempresa, ME. Já as empresas de pequeno porte, EPP, elas possuem uma receita bruta dos últimos 12 meses entre 360 mil e 4,8 milhões. A receita bruta é o produto da venda dos bens ou serviços prestados pela empresa nas operações de conta própria, já excluindo as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Temos aqui, portanto, os impostos que fazem parte do pacote do Simples Nacional, que é o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ. Temos o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. CSLL, Contribuição Social para o Lucro Líquido. Temos a COFINS, o PIS/PASEP. Temos aí a Contribuição para a Seguridade Social, ICMS e o ISS. Esses são os impostos aí que fazem parte do pacote de tributos do Simples Nacional em uma única guia, o que é um favorecimento à empresa optante por esse regime. Porém, é importante dizer que a alíquota inicial do Simples Nacional, ela inicia em 4% e ela aumenta gradativamente conforme for a receita bruta dos últimos 12 meses da empresa. Então, é necessário ficar atento a essa taxa de alíquota, essa variação. Temos aqui o lucro presumido, é um tipo de regime tributário também. Esse regime ele tem base no calendário anterior,
com receita bruta de até 48 milhões, ou seja, 4 milhões mensais, né? Essa receita de 48 milhões é anual, então dá 4 milhões mensais. Quando o período for menor que 12, o cálculo é feito em cima de 4 milhões mês vezes o número de meses. Porém, não podem optar por esse regime tributário algumas empresas. As empresas com faturamento superior a 48 milhões de reais, instituições financeiras, as empresas com rendimentos, ganhos ou lucros no capital exterior, as empresas que fazem uso ou fizeram uso do benefício ou isenção fiscal. E também as empresas que recolheram imposto por estimativa. Essas não podem fazer parte, optar pelo lucro presumido. Temos ainda o lucro real. No lucro real, as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional e não são optantes pelo lucro presumido, elas são obrigadas a participar desse regime chamado lucro real. Quais são? Empresas com faturamento superior a 48 milhões, empresas financeiras, como os bancos, né? As empresas de capitalização, de crédito imobiliário, as empresas que tiveram lucros, rendimentos oriundos do capital exterior e as empresas que usufruíram de benefício ou isenção fiscal. Temos ainda o lucro arbitrado, porém esse regime de tributo ele é um regime de punição, ele é de caráter temporário e ele é obrigatório para as empresas que deixaram de cumprir alguma obrigação fiscal. Bom, sendo assim, pessoal, o planejamento tributário ele passa a ser fundamental nos dias de hoje, onde as empresas têm que lidar com a concorrência muito grande. O país tem uma carga tributária muito elevada, que castiga as empresas, e ele é de suma importância ter um planejamento tributário na empresa, né? Deve ser operado antes do fato gerador para evitar a evasão fiscal, porque se ele é operado antes, é feito um planejamento. Se for operado depois do fato gerador, significa que a empresa ela está tentando burlar o fisco. E aí ela cai num crime de evasão fiscal. Por isso, o planejamento é tão importante, né, que ele é uma elisão fiscal. A elisão fiscal são as normas que as empresas podem efetuar para ter menos ônus tributário, para ter uma economia nos seus tributos. Dessa forma, analisando os 3 tipos de regime tributário adotado no Brasil, nós concluímos que o planejamento tributário eficaz ele pode ser o diferencial de qualquer empresa, seja ela do setor varejista ou não. A redução de custos, a redução do ônus, ela pode gerar economia significativa, o que pode gerar novas contratações, investimentos sociais, investimentos estruturais. Então é importante que um profissional ele analise minuciosamente o perfil da empresa. Se for uma empresa que ela tenha uma grande lucratividade do setor varejista, pode ser uma loja de roupas ou um supermercado, talvez o lucro presumido seja a opção melhor, por representar a melhor lucratividade, melhor ganho, né, fiscal. Porém, se a empresa é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, talvez o Simples Nacional seja o regime mais ideal. Então, não existe
uma classificação antecipada, tem que ser feito um estudo prévio sobre cada tipo